Moça, você pode me ajudar? Meu pai sumiu. A vozinha trêmula da menina interrompeu a correria do saguão. Entre malas, filas e gritos, ela estava sozinha, com uma mochila rosa nas costas e lágrimas nos olhos. As pessoas passavam, apressadas. Ninguém parava, mas uma jovem parou. Vem cá, eu vou te ajudar, tá? Não precisa ter medo. Ela se abaixou, segurou a mão da criança e ficou ali. Mesmo sem conhecer, mesmo sem saber no que estava se metendo, o que ela não sabia é que aquele gesto seria visto e que mudaria tudo. Curta se você acredita que ainda existem pessoas boas. Comente. Você já ajudou alguém, mesmo sem ter nada a ganhar com isso? O saguão do aeroporto fervilhava em uma sinfonia caótica de vozes, passos apressados e rodinhas de malas deslizando pelo piso reluzente. Clara ajeitou a alça desgastada de sua mochila surrada enquanto observava os painéis eletrônicos piscando incessantemente com horários de partidas e chegadas. Seu coração ainda doía com o peso da entrevista fracassada. Mais um sonho, escorregando por entre seus dedos como grãos de areia. A passagem de volta para casa pesava em seu bolso, tanto quanto a decepção em seu peito. 20 anos de idade e tantas esperanças desfeitas. O salário de garçonete mal cobria suas despesas, mas ela se recusava a desistir do sonho de se tornar professora. Suas economias, guardadas centavo por centavo durante meses de trabalho árduo, haviam financiado esta viagem. Mais uma tentativa, mais uma porta fechada. O anúncio estridente do sistema de som reverberou pelo terminal, sobrepondo-se momentaneamente ao burburinho incessante. Clara consultou nervosamente o relógio. Ainda tinha 40 minutos até seu voo. Tempo suficiente para um café, talvez. Algo para espantar o gosto amargo da frustração. Foi então que ouviu. Uma voz pequena, trêmula, quase engolida pela agitação do ambiente. Moça, você pode me ajudar? Meu pai sumiu. Clara virou-se, procurando a origem daquele pedido de socorro. Entre as pernas apressadas dos viajantes, uma figura minúscula se destacava. Uma menina que não devia ter mais que 6 anos, agarrada a uma mochila rosa, lágrimas silenciosas escorrendo por suas bochechas rechonchudas. O tempo pareceu desacelerar. Clara observou, atônita, como as pessoas continuavam seu fluxo incessante, desviando da criança como água contornando uma pedra no rio. Executivos com suas maletas, famílias carregadas de bagagem, comissários de bordo em seus uniformes impecáveis. Todos passavam, todos ignoravam. Sem pensar 2 vezes, Clara se aproximou, ajoelhando-se para ficar na altura da menina. Oi, pequena. Eu vou te ajudar, pode ficar tranquila. Como é seu nome? Sofia, a menina respondeu entre soluços, apertando ainda mais a alça de sua mochila. Eu estava com meu pai na fila do embarque, mas tinha muita gente. Eu só queria ver o avião mais de perto na janela. Quando voltei, não consegui encontrar ele. Clara sentiu seu coração apertar. Gentilmente, estendeu a mão para Sofia, que a aceitou sem hesitar. Vamos encontrar seu pai, Sofia. Você lembra em qual portão vocês estavam? A menina fez que sim com a cabeça, apontando em uma direção. Clara pegou sua mochila e, segurando firme a mão pequenina, começou a caminhar. O painel mais próximo mostrava seu próprio voo, 35 minutos para o embarque. Mas como poderia simplesmente ir embora? Meu pai estava usando uma camisa azul. Sofia começou a relembrar, sua voz ganhando um pouco mais de força. E ele tem um relógio grande, daqueles que brilham no escuro. Ele sempre diz que assim nunca se atrasa para nada. Clara sorriu, conduzindo a menina pelos corredores abarrotados. Pararam em cada portão de embarque, procurando entre os rostos ansiosos. Sofia apertava sua mão a cada novo desapontamento, mas Clara mantinha a voz suave, reasseguradora. Vamos encontrá-lo, querida. Ele deve estar muito preocupado, procurando por você também.
Os minutos escorriam impiedosamente. Clara ouviu a primeira chamada para seu voo, mas continuou andando, procurando. Sofia começou a contar sobre seu pai. Como ele fazia as melhores panquecas do mundo, como sempre lia histórias antes de dormir, como tinha aquele jeito engraçado de franzir a testa quando estava preocupado. 20 minutos para o embarque. Clara enviou uma prece silenciosa ao universo, implorando para encontrarem o pai de Sofia logo. Não pelo seu voo, que agora parecia tão insignificante, mas pelo medo crescente nos olhos da menina. Ele prometeu que íamos visitar a vovó, Sofia continuou, sua voz embargada. Ela está doente, sabe? Pai disse que precisamos aproveitar cada momento. Clara engoliu em seco, lembrando-se de sua própria avó, que havia partido há 2 anos. Como desejava ter tido mais momentos, mais abraços, mais histórias compartilhadas. Seu pai parece ser muito especial, Sofia. Ele é o melhor pai do mundo, a menina declarou com convicção, apesar das lágrimas que ainda brilhavam em seus olhos. Última chamada para o voo de Clara. Ela respirou fundo, apertando gentilmente a mão de Sofia. Vamos continuar procurando, está bem? Não vou deixar você sozinha. Foi quando ouviram um grito desesperado cortando o ar do terminal. Sofia! Sofia! A menina congelou, seus olhos arregalando-se. Pai! Clara viu um homem correndo em sua direção, camisa azul amarrotada, relógio brilhante no pulso, rosto contorcido em uma mistura de alívio e desespero. Sofia soltou sua mão e correu, sendo imediatamente envolvida em um abraço apertado. Meu Deus, Sofia, nunca mais faça isso. Eu estava enlouquecendo, procurei em todo lugar. Ele a ergueu no colo, beijando seu rosto repetidamente. Clara observou a cena, seu próprio coração acalmando-se ao ver o reencontro. Discretamente começou a se afastar. Seu voo já estava perdido mesmo, mas a sensação de ter ajudado valia muito mais que qualquer passagem. Espere! A voz do homem a deteve. Ele se aproximou, Sofia ainda em seus braços. Você ficou com ela? Você a ajudou? Clara assentiu timidamente. Ela estava assustada. Não podia deixá-la sozinha. O homem a encarou com uma intensidade que fez seu coração saltar uma batida. Obrigado, Todo mundo passou direto, ninguém parou, só você. Não foi nada, realmente. Clara sorriu, ajeitando a alça de sua mochila. O importante é que está tudo bem agora. Qual seu nome? Ele perguntou. E havia algo em sua voz. Uma mistura de curiosidade e admiração que fez as bochechas de Clara corarem. Clara, ela respondeu suavemente. Clara, ele repetiu, como se saboreasse cada letra. Eu sou Gabriel, e você já conhece a Sofia. A menina sorriu, acenando do colo do pai. Clara retribuiu o gesto, sentindo uma onda inexplicável, de carinho pela pequena que em menos de 1 hora havia conquistado seu coração. Você vai pegar seu voo? Gabriel perguntou, notando sua mochila. Clara balançou a cabeça. Já perdi. Mas não tem problema, posso remarcar. O rosto de Gabriel se transformou. Você perdeu seu voo por nossa causa? Valeu a pena, Clara respondeu, com sinceridade. Algumas coisas são mais importantes que horários. Gabriel a observou por um longo momento, como se tentasse decifrar um enigma particularmente intrigante. Deixe-me ajudar com outra passagem. É o mínimo que posso fazer. Não precisa, sério. Clara recusou educadamente. Só fiz o que qualquer pessoa faria. Mas ninguém fez. Ele retrucou suavemente. Só você. Sofia se mexeu no colo do pai, estendendo os braços para Clara. Instintivamente, ela se aproximou, permitindo que a menina a abraçasse. O perfume de shampoo infantil invadiu suas narinas, e Clara sentiu seus olhos marejarem. Obrigada por não me deixar sozinha, Sofia sussurrou em seu ouvido. Clara a abraçou de volta, sentindo algo despertar em seu peito. Um calor, uma certeza, de que, mesmo tendo perdido a entrevista, mesmo tendo perdido o voo,
Havia ganho algo muito mais precioso naquela tarde. Quando se afastou, percebeu que Gabriel ainda a observava. Um sorriso suave em seus lábios. Pelo menos me deixe pagar um café para compensar o transtorno? Clara hesitou, mas havia algo no olhar dele. Uma mistura de gratidão e algo mais. Algo que fez seu coração acelerar levemente. Tudo bem. Ela concordou finalmente. Um café seria bom. Enquanto caminhavam em direção à cafeteria do terminal, Sofia entre eles, segurando as mãos de ambos, Clara não pôde deixar de pensar que talvez, apenas talvez, existissem planos maiores que os seus próprios. Que às vezes perder um voo poderia significar encontrar um destino completamente diferente. O aroma de café recém-passado preencheu o ar, misturando-se com o burburinho constante do aeroporto. Mas agora, de alguma forma, o caos parecia menos assustador, menos solitário, como se, em meio à multidão apressada e indiferente, ela tivesse encontrado um pequeno oásis de conexão humana. E enquanto observava Sofia tagarelar animadamente sobre sua mochila rosa, sobre a vovó que iam visitar, sobre como estava com fome, Clara sentiu uma paz que não experimentava há muito tempo. Algumas pessoas diriam que ela havia perdido tempo, uma oportunidade, um voo, mas seu coração sabia. Naquela tarde, em meio ao caos do aeroporto, ela havia encontrado algo muito mais valioso. O que ela ainda não sabia era que aquele momento, aquela decisão de parar e ajudar, seria apenas o primeiro capítulo de uma história muito maior que estava prestes a começar. A cafeteria do aeroporto transbordava com o movimento da tarde, mas Gabriel conseguiu encontrar uma mesa mais reservada, próxima à janela de vidro que dava para a pista de decolagem. Clara observava, fascinada, como Sofia se deliciava com seu chocolate quente, um bigodinho marrom se formando acima de seus lábios sorridentes. A cena era tão pura, tão genuína, que fazia seu peito apertar de uma maneira inexplicável. "Então você quer ser professora?" Gabriel perguntou, seus olhos castanhos escuros fixos nela com genuíno interesse. Havia algo em seu olhar que a desarmava completamente. Uma mistura de curiosidade e gentileza que a fazia querer contar todos os seus sonhos. "Desde pequena", Clara respondeu, envolvendo sua xícara de café com as mãos, buscando seu calor. "Minha mãe sempre disse que eu nasci para isso. Mesmo quando brincava sozinha, estava sempre ensinando minhas bonecas." Um sorriso suave brincou nos lábios de Gabriel. "Sofia também faz isso. Arruma todas as bonecas em fila e dá aula para elas. Não é, princesa?" A menina assentiu entusiasticamente, deixando uma marca de chantilly no guardanapo. "Eu ensino matemática para elas, mas elas são meio burrinhas, sabe? Nunca acertam as continhas." Clara riu, sentindo seu coração derreter um pouco mais. Era impossível não se encantar com a espontaneidade daquela criança. "Às vezes, os melhores alunos são os que demoram mais para aprender", ela comentou suavemente. Gabriel a observava, com uma expressão que ela não conseguia decifrar completamente. "Você seria uma professora incrível", ele disse finalmente, e havia tanta convicção em sua voz que Clara sentiu suas bochechas corarem. "A entrevista de hoje não foi muito bem", ela admitiu, baixando os olhos para sua xícara. "Acho que procuram alguém com mais experiência, mais estrutura." "Pai, posso ir ver os aviões?" Sofia interrompeu, apontando para a janela ao lado. Gabriel hesitou por um momento e Clara percebeu o medo ainda fresco em seus olhos. O trauma de ter perdido a filha ainda pulsando. "Eu vou com ela." Clara se ofereceu instintivamente. "A mesa está bem aqui. Você pode nos ver o tempo todo." O alívio no rosto dele foi imediato. Sofia pulou da cadeira, agarrando a mão de Clara com a familiaridade de quem a conhecia há anos, não há apenas algumas horas. Juntas, caminharam até a janela.
onde a pequena começou a apontar para as aeronaves, inventando histórias sobre para onde cada uma estava indo. Aquele avião azul ali, Sofia sussurrou conspiratoriamente, está levando um grupo de unicórnios para um lugar secreto. Só que ninguém pode saber. Então, eles estão disfarçados de pessoas normais. Clara entrou na brincadeira, alimentando a imaginação da menina com detalhes sobre o possível destino dos unicórnios disfarçados. Da mesa, Gabriel as observava, seu café esquecido entre suas mãos. Havia algo naquela cena que o tocava profundamente. A maneira natural com que Clara interagia com Sofia, como se aquele fosse seu lugar no mundo. Desde que perdera Helena, há 3 anos, para um acidente de carro, Gabriel havia se fechado em uma fortaleza de responsabilidades e compromissos. Seu mundo girava exclusivamente em torno de Sofia e dos negócios da família. Relacionamentos, nem pensava no assunto. Seu coração estava trancado a 7 chaves, protegido por muralhas de medo e perda. Mas algo naquela jovem de sorriso doce e olhos determinados estava fazendo rachaduras em suas defesas. Pai, a Clara conhece histórias de unicórnios, Sofia exclamou ao retornarem à mesa. Ela disse que alguns deles trabalham disfarçados, como professores. Gabriel ergueu uma sobrancelha divertido. É mesmo? E como eles escondem os chifres? Com toucas mágicas, é claro. Clara respondeu com seriedade, mas seus olhos dançavam de diversão. Todo professor tem uma. Sofia absorvia cada palavra, seus olhos brilhando de encantamento. Gabriel percebeu que não via sua filha tão à vontade com alguém desde Helena. Que horas é seu próximo voo? Ele perguntou subitamente, temendo a resposta. Clara consultou seu celular, mordendo o lábio. Só consegui remarcação para amanhã cedo. Vou precisar encontrar um hotel para passar a noite. Não, Sofia protestou imediatamente. Pai, ela pode ficar na nossa casa. Temos um montão de quartos vazios e ela pode me contar mais histórias de unicórnios. Gabriel viu o rubor subir pelo pescoço de Clara. Sofia, querida, tenho certeza que Clara tem seus próprios planos. Na verdade, Clara interrompeu suavemente, preciso economizar. O dinheiro da passagem remarcada já consumiu boa parte das minhas economias. Algo se contraiu no peito de Gabriel. Ali estava ela, aquela jovem que havia dedicado sua tarde para ajudar uma criança perdida, que havia perdido seu voo e suas economias no processo, e ainda assim mantinha aquele sorriso gentil nos lábios. Então está decidido, ele disse com uma firmeza surpreendente. Você fica em nossa casa esta noite, sem discussão. Eu não poderia, Clara começou, mas Sofia já estava pulando de alegria. Vamos fazer festa do pijama. Podemos assistir filme e comer pipoca e... Sofia, Gabriel a interrompeu gentilmente. Clara deve estar cansada. Vamos deixá-la descansar quando chegarmos, ok? Clara observava a interação entre pai e filha, sentindo seu coração derreter um pouco mais. Havia tanto amor ali, tanto cuidado mútuo. Era impossível não se sentir atraída por aquela dinâmica, por aquela família pequena, mas cheia de afeto. Eu realmente não quero incomodar. Ela tentou mais uma vez, mas sua resistência estava claramente diminuindo. Gabriel a olhou nos olhos e, por um momento, Clara esqueceu como respirar. Você não é incômodo. Você é um anjo que apareceu quando mais precisávamos. O comentário a pegou desprevenida, fazendo seu coração dar um salto. Havia uma intensidade no olhar dele que a fazia sentir como se estivesse à beira de algo importante, algo transformador. Então, você aceita? Sofia perguntou, seus olhos suplicantes fixos em Clara. Como dizer não àquele rostinho? Como negar algo à criança que, em poucas horas, havia se infiltrado tão completamente em seu coração? Está bem. Clara cedeu finalmente, sendo imediatamente envolvida em um abraço apertado de Sofia. O sorriso que Gabriel lhe direcionou fez seu estômago dar uma cambalhota.
Era um sorriso diferente dos anteriores, mais suave, mais íntimo. Saíram do aeroporto quando o sol já começava a se pôr, pintando o céu com tons de rosa e laranja. O carro de Gabriel, um sedã preto elegante mas discreto, esperava no estacionamento. Clara observou encantada como ele ajudou Sofia a se acomodar na cadeirinha com uma prática que só os pais dedicados possuem. Durante o trajeto, Sofia tagarelou sem parar sobre todos os brinquedos que queria mostrar para Clara, sobre como seu quarto tinha estrelas que brilhavam no teto, sobre como mal podia esperar para apresentá-la à senhora Bigodes, sua gata persa. Clara respondia com entusiasmo genuíno, mas não podia evitar lançar olhares furtivos para Gabriel através do espelho retrovisor. Algumas vezes, pegava-o fazendo o mesmo, e ambos desviavam o olhar rapidamente, como adolescentes tímidos. A cidade foi ficando para trás, dando lugar a ruas arborizadas e casas cada vez mais espaçadas. Quando Gabriel finalmente parou o carro, Clara não conseguiu conter um suspiro de surpresa. A casa era, na verdade, uma mansão elegante, com jardins bem cuidados e uma fonte iluminada na entrada. "Bem-vinda ao nosso lar", Gabriel disse suavemente, abrindo a porta do carro para ela. Clara saiu em estado de choque, sua mochila surrada, parecendo completamente deslocada naquele cenário de conto de fadas. Sofia, no entanto, não lhe deu tempo para se sentir intimidada, puxando-a pela mão em direção à entrada. "Vem, vem, quero te mostrar tudo." Gabriel riu, seguindo-as com as mãos nos bolsos. "Sofia, deixe Clara respirar um pouco. Vamos mostrar primeiro onde ela vai dormir, ok?" O interior da casa era tão impressionante quanto o exterior, mas de uma forma acolhedora. Havia fotos de Sofia por toda parte, brinquedos estrategicamente arrumados em cestos elegantes, uma mistura perfeita de sofisticação e vida real. "Este será seu quarto", Gabriel indicou, abrindo uma porta no corredor do segundo andar. Clara entrou timidamente, sendo recebida por um ambiente digno de revista de decoração. A cama king size estava coberta por lençóis que pareciam nuvens, e uma das paredes era toda de vidro, oferecendo uma vista espetacular do jardim iluminado. É lindo", ela conseguiu balbuciar. "O meu é logo ali." Sofia apontou para uma porta alguns metros adiante. "E o do pai é no fim do corredor. Assim, se você precisar de alguma coisa durante a noite..." Gabriel pigarreou, interrompendo-o. "A filha. Por que não vai buscar a senhora Bigodes para apresentar à Clara, princesa?" Sofia saiu saltitando pelo corredor, deixando um silêncio carregado entre os adultos. "Eu sei que deve parecer muito", Gabriel começou, passando a mão pelos cabelos num gesto nervoso que o fazia parecer mais jovem, mais vulnerável. "Mas depois do que aconteceu hoje, confio em você, e Sofia obviamente te adora." Clara sentiu seu coração acelerar. "Ela é uma criança incrível", respondeu suavemente. "Você fez um ótimo trabalho criando ela." Uma sombra passou pelo rosto dele. "Tento fazer o melhor que posso, desde que desde que fiquei sozinho com ela." O peso daquela confissão pairou no ar entre eles. Clara deu um passo em sua direção, movida por um impulso que não conseguia explicar. "Você não está sozinho", ela disse, sua voz pouco mais que um sussurro. "Sofia tem tanto amor para dar." "Não é só Sofia", Gabriel respondeu, seus olhos encontrando os dela com uma intensidade que fez seu coração parar por um segundo. O momento foi interrompido por Sofia, retornando com uma gata branca e pomposa nos braços. "Clara, essa é a senhora Bigodes. Ela geralmente não gosta de estranhos, mas tenho certeza que vai te adorar." O restante da noite passou como um sonho. Jantaram pizza na cozinha enorme, com Sofia insistindo para que Clara experimentasse todas as suas coberturas favoritas.
Assistiram a um filme na sala de TV, com a menina aninhada entre eles no sofá, adormecendo antes do final. Quando Gabriel carregou Sofia para a cama, Clara o seguiu silenciosamente, observando como ele a tocava com tanto cuidado, beijando sua testa com infinita ternura. De volta ao corredor, ficaram parados em um silêncio carregado de palavras não ditas. "Obrigado", Gabriel falou finalmente. "Não só por hoje, mas por tudo." Clara sorriu, seu coração batendo um ritmo irregular no peito. "Eu que agradeço, por confiar em mim, por me receber em sua casa." "Você pertence aqui", ele disse, subitamente, e então pareceu surpreso com suas próprias palavras. "Quero dizer, você se encaixa, com Sofia, com tudo." O ar entre eles ficou denso, carregado de possibilidades. Por um momento, Clara pensou que ele fosse se aproximar mais, que talvez... "Boa noite, Clara", Gabriel disse suavemente, dando um passo para trás. "Durma bem." Ela assentiu, retirando-se para seu quarto com o coração aos saltos. Deitada naquela cama imensa, olhando para o jardim iluminado através da parede de vidro, Clara não conseguia acreditar na reviravolta que sua vida havia dado em apenas um dia. Tinha ido ao aeroporto buscar um sonho, e embora aquele sonho específico não tivesse se realizado, sentia que estava à beira de algo muito maior, muito mais significativo. O que ela ainda não sabia era que aquela noite seria apenas o começo, que aquela família que a havia acolhido de forma tão inesperada estava prestes a se tornar seu próprio conto de fadas particular. E que, às vezes, os melhores destinos são aqueles para os quais não compramos passagem. Ela me devolveu o que eu mais amo, sem pedir nada em troca. Clara não sabia, mas naquele abraço silencioso, ela fez mais do que ajudar uma criança perdida. Ela mostrou o tipo de amor que não se vende, só se revela. Se você também acredita que pequenos gestos ainda podem transformar destinos, tem algo que você vai amar no primeiro comentário fixado. É um e-book com histórias tocantes como essa. Feito para quem ainda sente, ainda se emociona e ainda acredita no amor de verdade. Depois me conta qual delas te fez chorar primeiro. O aroma de café recém-passado despertou Clara na manhã seguinte. Por um momento, ficou desorientada com o luxo do quarto, até que as memórias do dia anterior inundaram sua mente como uma onda morna. A luz suave da manhã filtrava-se através da parede de vidro, fazendo o jardim brilhar como se fosse coberto de diamantes. Um som de risadas infantis chegou aos seus ouvidos, fazendo seu coração dar um salto involuntário. Levantou-se ajeitando o pijama emprestado, um conjunto de seda que Sofia havia insistido que ela usasse, dizendo que era igual ao da Cinderela. No andar de baixo, a cena que encontrou fez seu coração derreter. Gabriel, usando um avental azul marinho sobre a camisa social, preparava panquecas, enquanto Sofia, sentada no balcão da cozinha, polvilhava chocolate em pó por toda parte. "Clara!" A menina gritou ao vê-la, quase derrubando o pote de chocolate em sua empolgação. "Pai, faz as melhores panquecas do mundo. Você tem que experimentar." Gabriel virou-se e o sorriso que iluminou seu rosto fez o estômago de Clara dar uma cambalhota. "Bom dia", ele disse suavemente. "Dormiu bem?" "Como uma princesa", ela respondeu, corando ao perceber o duplo sentido de suas palavras. "Tecnicamente", Sofia interferiu com ar de especialista. "Você dormiu mesmo como uma princesa. Aquele pijama é da coleção Realeza Encantada." Gabriel riu, um som rico e profundo que fez algo despertar no peito de Clara. "Sofia é nossa especialista em moda real", ele explicou, piscando discretamente. O café da manhã transcorreu em uma atmosfera de intimidade surreal. Clara não conseguia lembrar a última vez que havia sentido tanto
pertencimento. As panquecas realmente eram divinas, e a maneira como Gabriel a observava por cima de sua xícara de café fazia seu coração dançar. Seu voo é às 11 horas, não é? Ele perguntou finalmente, um tom estranho em sua voz. Clara assentiu, sentindo um aperto no peito. Preciso estar no aeroporto em 2 horas. Não vai embora, Sofia protestou imediatamente, seus olhos enchendo-se de lágrimas. Você pode morar aqui. Temos um montão de quartos e a senhora Bigodes gostou de você. Ela nunca gosta de ninguém. Sofia. Gabriel começou em tom de advertência, mas Clara podia jurar que havia uma ponta de desejo em sua voz, como se ele também quisesse que ela ficasse. Eu preciso ir, querida, Clara disse suavemente, estendendo a mão para secar uma lágrima que escorria pelo rosto da menina. Mas isso não significa que não podemos nos ver de novo. Os olhos de Gabriel encontraram os dela instantaneamente. Realmente não significa, ele disse com uma intensidade que a fez corar. O caminho até o aeroporto foi preenchido com a tagarelice de Sofia, que insistia em planejar todas as coisas que fariam da próxima vez que Clara viesse visitá-los. Gabriel permanecia quieto, mas Clara podia sentir seus olhares pelo retrovisor. Na área de embarque, Sofia se jogou em seus braços, soluçando baixinho. Promete que volta? Clara abraçou a menina apertado, seu próprio coração partido. Prometo que nos veremos em breve. Quando se separaram, Gabriel deu um passo à frente. Por um momento ficou parado, como se travasse uma batalha interna. Então, num movimento súbito, pegou seu celular. Seu número, ele pediu, sua voz rouca. Por favor. Clara digitou com dedos trêmulos, consciente do peso daquele momento. Quando devolveu o aparelho, seus dedos se tocaram brevemente, enviando faíscas elétricas por seu corpo. Cuide-se, ele sussurrou, e havia tanto nas entrelinhas daquelas palavras que Clara sentiu seus olhos marejarem. No avião, olhando pela janela, enquanto a cidade diminuía sob as nuvens, Clara permitiu que as lágrimas finalmente caíssem. Como era possível sentir tanta falta de pessoas que conhecera há menos de 24 horas? Os dias seguintes arrastaram-se com uma lentidão torturante. Clara voltou à sua rotina no café, servindo mesas e guardando gorjetas, mas seu coração estava distante, perdido em memórias de risadas infantis e olhares profundos. Foi numa terça-feira chuvosa que seu celular vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Alguém aqui não para de falar sobre unicórnios disfarçados de professores. Acho que precisamos de uma especialista no assunto. Jantar conosco na sexta? O coração de Clara quase saiu pela boca. Suas mãos tremiam tanto que precisou de 3 tentativas para digitar uma resposta. Seria uma honra compartilhar meus conhecimentos sobre unicórnios. A resposta veio instantaneamente. Mandarei um carro te buscar às 19 horas. Sofia está pulando de alegria. E assim, 3 dias depois, Clara se viu novamente diante daquela mansão imponente, seu coração batendo um ritmo frenético contra suas costelas. Mal teve tempo de tocar a campainha antes que a porta se abrisse e um pequeno furacão chamado Sofia se jogasse em seus braços. Clara, você voltou! Pai, ela voltou! Gabriel apareceu no hall e a visão dele fez o ar escapar dos pulmões de Clara. Usando calça social escura e camisa branca com as mangas dobradas, ele parecia ter saído diretamente de uma revista de moda. Bem-vinda de volta, ele disse suavemente, e havia algo em seu olhar que fez o estômago de Clara dar uma volta completa. O jantar foi servido na varanda, sob um céu estrelado e luzes delicadas penduradas nas árvores. Sofia monopolizou a conversa, inicialmente, contando todas as aventuras que tivera desde a última vez que se viram, mas gradualmente foi ficando sonolenta. Hora de dormir, princesa. Gabriel anunciou quando a menina bocejou pela 3ª vez. Mas a Clara acabou de chegar. Sofia protestou, embora seus olhos já estivessem pesados. Estarei aqui amanhã.
Clara prometeu sem pensar, e então congelou. Percebendo o que havia dito, Gabriel sorriu, um sorriso lento e devastador. Sim, você estará. Depois que Sofia foi colocada na cama, eles ficaram sozinhos na varanda. O silêncio entre eles era elétrico, carregado de possibilidades. Por que me convidou? Clara perguntou finalmente, sua voz pouco mais que um sussurro. Gabriel a encarou, seus olhos escuros brilhando à luz das estrelas. Porque desde que você partiu, nada parece certo. Porque Sofia não para de falar em você. Porque eu não consigo parar de pensar em você. O coração de Clara parou, e então recomeçou numa velocidade dobrada. Gabriel, eu sei que é loucura, ele continuou, dando um passo em sua direção. Nos conhecemos há menos de uma semana. Mas quando você está aqui, tudo faz sentido. Clara sentia-se tonta, embriagada pela proximidade dele, pelo perfume suave de sua colônia, pela eletricidade que parecia crepitar no ar entre eles. Eu também não consigo parar de pensar em vocês, ela admitiu, sua voz trêmula. Em Sofia, em você. Nesta casa, parece que encontrei algo que nem sabia que estava procurando. Gabriel ergueu a mão, seus dedos roçando suavemente a bochecha dela. Clara fechou os olhos, sentindo seu corpo inteiro vibrar com aquele toque simples. Fique, ele sussurrou. Não hoje, não amanhã, mas em breve, quando estiver pronta. Há escolas ótimas na região. Você poderia tentar uma vaga como professora. Clara abriu os olhos, encontrando o olhar dele fixo em seu rosto. Você está falando sério? Nunca falei tão sério em toda a minha vida, ele respondeu, sua voz rouca de emoção. Desde que Helena partiu, achei que nunca mais sentiria isso. Mas então você apareceu, com seu coração enorme e sua bondade natural, e de repente... De repente o quê? Clara sussurrou, seu coração martelando. De repente, a cor novamente. Música. Possibilidades. As palavras dele a atingiram como ondas quentes, derretendo todas as suas defesas. Ali estava ela, uma garçonete com sonhos, de professora, diante de um homem que poderia ter qualquer pessoa no mundo, mas que a olhava como se ela fosse a resposta para todas as suas preces. Eu tenho medo, ela admitiu suavemente. Medo de que isso seja bom demais para ser verdade. Medo de não ser suficiente para todo este mundo. Gabriel deu mais um passo em sua direção, eliminando quase todo o espaço entre eles. Você é mais do que suficiente. Você é exatamente o que precisávamos, o que eu precisava. O ar entre eles ficou denso, carregado de promessas não ditas. Clara podia sentir o calor emanando do corpo dele. Podia ver cada nuance de emoção em seus olhos escuros. O momento foi interrompido por um trovão distante. Ambos olharam para o céu, onde nuvens pesadas começavam a encobrir as estrelas. Vai chover, Clara murmurou, sem realmente se importar com o clima. Então é melhor aproveitarmos enquanto podemos, Gabriel respondeu. E havia um novo tom em sua voz, algo entre determinação e desejo contido. As primeiras gotas começaram a cair, grandes e pesadas, mas nenhum dos dois fez menção de se mover. Clara sentia seu coração batendo tão forte que tinha certeza que ele podia ouvir. E então, como se o próprio universo tivesse orquestrado aquele momento, um relâmpago iluminou o céu, banhando-os em luz prateada por um instante eterno. O que aconteceria a seguir mudaria suas vidas para sempre. O relâmpago iluminou seus rostos por aquele breve segundo, revelando todo o desejo contido em seus olhares. A chuva caía mais forte agora, encharcando seus cabelos, suas roupas, mas nenhum dos dois se importava. O mundo havia se reduzido àquele momento, àquela varanda, aqueles dois corações batendo em sintonia. Gabriel ergueu a mão,
seus dedos afastando uma mecha molhada do rosto de Clara. O toque enviou arrepios por todo o seu corpo, despertando sensações que ela nunca havia experimentado antes. Você está tremendo, ele sussurrou, sua voz rouca de desejo contido. Não é de frio, Clara respondeu, surpresa com sua própria ousadia. Os olhos dele escureceram ainda mais, e sua mão deslizou para a nuca dela, gentil, mas firme. Clara sentiu suas pernas fraquejarem, seu corpo inteiro respondendo àquele toque simples, como se tivesse sido feito para isso. Eu deveria ser mais forte, Gabriel murmurou, seu rosto a centímetros do dela. Deveria esperar mais. Deveria... Não quero que... Seja forte, Clara interrompeu, sua voz um sussurro trêmulo. Não agora. Foi como se aquelas palavras tivessem quebrado a última barreira entre eles. Gabriel a puxou para si, e seus lábios finalmente se encontraram em um beijo que fez o mundo parar de girar. O primeiro toque foi suave, quase reverente, como se ele temesse quebrá-la. Mas quando Clara suspirou contra sua boca, algo dentro dele pareceu despertar. O beijo se aprofundou, tornando-se mais intenso, mais urgente. Clara nunca havia sido beijada assim. Na verdade, seus poucos beijos anteriores pareciam brincadeira, de criança comparados a isso. As mãos de Gabriel em sua cintura, seus lábios explorando os dela com uma mistura perfeita de paixão e ternura, a chuva caindo sobre eles como uma bênção. Tudo era novo, tudo era avassalador. Quando finalmente se separaram, ofegantes, Clara manteve os olhos fechados por um momento, temendo que ao abri-los descobrisse que tudo não passava de um sonho. Olhe para mim, Gabriel pediu suavemente, suas mãos enquadrando o rosto dela. Clara obedeceu, encontrando naqueles olhos escuros um reflexo de tudo que sentia. Desejo, medo, esperança e algo mais profundo, algo que fazia seu coração disparar. Eu nunca... Ela começou, sua voz falhando. Eu nunca estive com ninguém assim. A confissão pairou entre eles como algo precioso e frágil. Gabriel a observou por um longo momento, seus polegares acariciando suavemente as bochechas dela. Você é tão pura, ele murmurou quase para si mesmo. Tão preciosa. Eu deveria me afastar, deveria te proteger de mim mesmo, mas... Não se atreva, Clara interrompeu agarrando a camisa molhada dele. Não se atreva a me afastar agora. Um trovão ribombou ao longe, como se sublinhasse a intensidade do momento. Gabriel a puxou para mais um beijo, desta vez sem nenhuma hesitação. Clara sentiu-se derreter contra ele, todo o seu corpo respondendo a cada toque, cada carícia. Vem, ele sussurrou contra seus lábios, pegando sua mão. Está chovendo muito forte. Entraram na casa às cegas, tropeçando ligeiramente, incapazes de se separarem por mais que alguns segundos. Clara vagamente registrou que subiam as escadas, que passavam pelo corredor onde Sofia dormia em seu quarto cor-de-rosa. Quando chegaram ao quarto principal, Gabriel parou, segurando o rosto dela entre suas mãos mais uma vez. Tem certeza? Ele perguntou, sua voz tensa de desejo contido. Podemos esperar. Eu esperaria a vida inteira por você. Clara sentiu seu coração inchar de amor. Porque era isso, não era? Amor, tão rápido, tão intenso, tão inevitável quanto a chuva que ainda caía lá fora. Tenho certeza, ela respondeu, erguendo-se na ponta dos pés para beijá-lo suavemente. Nunca tive tanta certeza de nada em minha vida. Gabriel gemeu, baixinho contra seus lábios, e então a ergueu em seus braços, como se ela não pesasse nada. Clara envolveu seu pescoço, perdendo-se em mais um beijo que parecia consumir sua alma. Ele a depositou na cama com infinita delicadeza, como se ela fosse feita de cristal. Suas roupas molhadas deixaram manchas escuras nos lençóis brancos, mas nenhum dos dois se importava. Você é tão linda, Gabriel murmurou, seus olhos percorrendo cada detalhe de seu rosto. Tão perfeita, Clara corou, sob seu olhar intenso.
mas não desviou os olhos. Havia algo libertador em se permitir ser admirada assim, em se permitir ser desejada por alguém que a fazia sentir tão completa. As mãos dele encontraram a barra de sua blusa molhada, hesitando por um momento. Clara assentiu levemente. E, então, ele começou a despi-la com uma reverência que fez seus olhos marejarem. Cada toque era uma descoberta, cada beijo uma revelação. Gabriel a explorava, como se estivesse memorizando cada centímetro de sua pele, cada suspiro, cada tremor. Clara nunca havia se sentido tão exposta e, ao mesmo tempo, tão segura. Você está tremendo de novo, ele sussurrou contra seu pescoço. De amor, ela respondeu sem pensar, e então congelou, percebendo o que havia dito. Gabriel se afastou ligeiramente, seus olhos encontrando os dela com uma intensidade que tirou seu fôlego. Repete, ele pediu, sua voz rouca. Eu te amo, Clara disse, as palavras fluindo de seu coração como água de uma fonte recém-descoberta. Sei que é loucura, sei que é rápido demais, mas... Ele a silenciou com um beijo que continha toda a paixão do mundo. Também te amo, ele murmurou contra seus lábios. Desde o momento em que te vi com Sofia no aeroporto, acho que já te amava. O resto da noite se dissolveu em uma névoa de sensações intensas. Gabriel a amou com uma mistura perfeita de paixão e ternura, guiando-a gentilmente por cada nova descoberta, cada nova sensação. Clara se entregou completamente, confiando nele com seu corpo, da mesma forma que já havia confiado seu coração. A chuva continuava caindo lá fora, sua melodia constante, embalando seus suspiros e gemidos abafados. Em algum momento, Clara percebeu que chorava. Não de dor ou medo, mas de pura emoção transbordante. Está tudo bem? Gabriel perguntou preocupado, seus polegares secando suas lágrimas. Está perfeito, ela respondeu, puxando-o para mais. Um beijo. Depois, deitada nos braços dele, Clara observava os últimos relâmpagos iluminarem o céu através das janelas. Seu corpo inteiro vibrava, com uma sensação nova de completude, de pertencimento. No que está pensando? Gabriel perguntou suavemente, seus dedos brincando com os cabelos dela. Em como a vida é engraçada, ela respondeu, aninhando-se mais contra ele. Em como eu entrei naquele aeroporto procurando um emprego e encontrei tudo. Ele beijou sua testa carinhosamente. Você encontrou a gente, ou melhor, nós encontramos você. Sofia vai ficar feliz, Clara murmurou sonolenta. Sofia já sabia, Gabriel riu baixinho. Ela me disse outro dia que você era nossa fada madrinha, só que mais bonita e sem varinha mágica. Clara sorriu, sentindo seu coração transbordar de amor por aquela pequena família que havia se tornado sua de forma tão inesperada. Fica comigo, Gabriel sussurrou em seu ouvido. Não só esta noite. Sempre, sempre, ela prometeu, erguendo o rosto para beijá-lo mais uma vez. Lá fora, a chuva começava a diminuir, mas dentro daquele quarto, uma tempestade de emoções continuava a rugir. Clara sabia que sua vida havia mudado para sempre naquela noite. Não apenas porque havia se entregado pela primeira vez, mas porque finalmente havia encontrado seu lugar no mundo. Nos braços de Gabriel, sob o som da chuva que agora caía suavemente, Clara adormeceu com um sorriso nos lábios. Seu último pensamento consciente foi que às vezes os contos de fadas realmente acontecem, só que são muito mais bonitos, muito mais reais e muito mais intensos do que qualquer história poderia contar. Os primeiros raios de sol da manhã dançavam preguiçosamente pelo quarto quando Clara abriu os olhos. Por um momento, ficou desorientada com o ambiente luxuoso ao seu redor. Os lençóis de seda contra sua pele nua, o aroma masculino que impregnava os travesseiros, o braço forte que repousava possessivamente em sua cintura.
As memórias da noite anterior invadiram sua mente como um filme em alta definição. A chuva, os beijos, as carícias, as palavras de amor sussurradas entre suspiros. Seu corpo ainda vibrava com as sensações novas, com a intimidade compartilhada, com a entrega total que havia transformado sua vida para sempre. Mas junto com as memórias doces vieram as dúvidas. Clara sentiu seu estômago apertar enquanto a realidade começava a se infiltrar em sua bolha de felicidade. O que estava fazendo? Uma garçonete simples, praticamente sem experiência de vida, envolvendo-se com um homem tão poderoso, tão estabelecido, deslizou suavemente para fora da cama, tendo o cuidado de não acordar Gabriel. Encontrou sua camisola jogada no chão e a vestiu rapidamente, sentindo-se subitamente vulnerável em sua nudez. Caminhou até a imensa janela do quarto, observando o jardim ainda molhado da chuva noturna. Seu reflexo no vidro a fez parar. Havia algo diferente em seus olhos, em sua expressão. Uma mistura de mulher e menina que ela mal reconhecia. Marcas suaves em seu pescoço contavam a história da noite passada, e suas bochechas coraram com a lembrança. Arrependida, a voz rouca de Gabriel a fez virar-se bruscamente. Ele estava sentado na cama, os lençóis cobrindo apenas o necessário, seus olhos escuros fixos nela com uma intensidade que fazia seu coração disparar. Não, ela respondeu automaticamente, mas sua voz tremeu ligeiramente. Gabriel levantou-se, enrolando um dos lençóis na cintura e caminhou até ela. Mesmo neste momento vulnerável, havia uma elegância natural em seus movimentos que fazia Clara se sentir ainda mais inadequada. Então, por que está aqui sozinha, com essa expressão no rosto? Ele perguntou suavemente, parando a poucos passos. Dela Clara engoliu em seco, lutando contra as lágrimas que ameaçavam cair. Por quê? Porque isso é loucura, Gabriel. Olhe para você, para esta casa, para a sua vida, e olhe para mim. Estou olhando, ele respondeu, dando mais um passo em sua direção. Estou vendo a mulher mais linda, mais pura e mais especial que já conheci. Sou uma garçonete, ela sussurrou, as lágrimas finalmente escapando. Nem consegui o emprego. De professora. Não tenho nada para oferecer a você ou a Sofia. Gabriel eliminou a distância entre eles em 2 passos largos, suas mãos enquadrando o rosto dela com firmeza. Você tem tudo para nos oferecer, ele disse com intensidade. Tem seu coração, sua bondade, seu amor. Sofia te adora. Eu te amo. O resto é detalhe. Mas seu mundo... Clara começou, mas foi interrompida por um beijo que tirou seu fôlego. Quando Gabriel se afastou, seus olhos brilhavam com uma mistura de paixão e determinação. Meu mundo precisa de você. Eu preciso de você. Não como uma conquista, não como um troféu, mas como você é. As palavras dele aqueceram seu coração, mas as dúvidas persistiam. E se eu não souber me encaixar? E se as pessoas rirem e me comentarem? Deixe que falem, ele respondeu, seus polegares secando as lágrimas dela. Nada disso importa. O que importa é o que construímos aqui, o que sentimos um pelo outro. Um barulho no corredor os fez se separar levemente, passos pequenos e apressados se aproximando. Clara entrou em pânico por um momento, mas Gabriel sorriu, tranquilizador. Papai! A voz de Sofia soou do outro lado da porta, seguida de batidinhas. Animadas. Posso entrar? A Clara já acordou? Quero mostrar para ela minha coleção de unicórnios. Clara não pôde conter um sorriso em meio às lágrimas. A pureza e o entusiasmo de Sofia eram como um bálsamo para sua alma agitada. Só um. Minuto, princesa, Gabriel respondeu, então voltou-se para Clara. Vá se trocar no banheiro. Sofia não vai questionar você estar aqui. Ela provavelmente já planejou nosso casamento. A menção casual de casamento fez o coração de Clara dar um salto.
Gabriel percebeu sua reação e sorriu, roubando mais um beijo rápido antes de empurrá-la gentilmente em direção ao banheiro. Clara se olhou no espelho do luxuoso banheiro, tentando recompor sua aparência. Seus lábios ainda estavam levemente inchados dos beijos, seus cabelos uma bagunça romântica. Mas eram seus olhos que mais a surpreendiam. Havia um brilho ali, uma luz que nem todas suas inseguranças conseguiam apagar. Quando saiu, já adequadamente vestida com as roupas do dia anterior, encontrou Sofia sentada na cama enorme, tagarelando sem parar, enquanto Gabriel, agora usando calça de moletom e camiseta, fingia estar surpreso com cada detalhe da história que ela contava. Clara, a menina gritou ao vê-la, pulando da cama para abraçá-la. Você dormiu aqui, agora podemos tomar café da manhã juntos todos os dias. O olhar que Gabriel lançou para Clara por cima da cabeça da filha dizia tudo. Aquela era sua família agora, se ela quisesse, se ela fosse corajosa o suficiente para aceitar. Sofia, querida, Gabriel interferiu suavemente. Que tal você ir na frente e pedir para a Rose preparar aquelas panquecas especiais? Clara e eu já vamos descer. Assim que ficaram sozinhos novamente, Gabriel a puxou para seus braços. Clara se deixou envolver por aquele abraço, sentindo todas suas dúvidas se dissolverem momentaneamente no calor dele. Eu sei que é assustador, ele murmurou em seu ouvido. Sei que parece rápido demais, intenso demais. Mas algumas vezes na vida precisamos ter coragem de agarrar a felicidade quando ela aparece. Clara ergueu o rosto para olhá-lo. Tenho medo de te decepcionar. De decepcionar, Sofia. A única maneira de nos decepcionar seria desistindo sem tentar. Ele respondeu, beijando sua testa carinhosamente. Deixa eu te mostrar que você pertence aqui. Deixa eu te ajudar a construir seus sonhos. Como? Ela perguntou, sua voz pequena. Para começar, ele sorriu. Conheço o diretor da melhor escola particular da cidade. Eles estão procurando professores novos, pessoas com ideias frescas e coração no lugar certo. Clara sentiu seu coração acelerar. Gabriel, não, não. Quero que use sua influência para... Não estou usando nada, ele a interrompeu gentilmente. Só estou abrindo uma porta. Passar por ela, mostrar seu valor. Isso é com você. E sei que vai brilhar porque já vi como ensina, como se conecta com as crianças. As lágrimas voltaram aos olhos dela, mas agora eram diferentes. Lágrimas de esperança, de possibilidade. Por que você é tão bom para mim? Porque você merece. Ele respondeu simplesmente, porque desde que entrou em nossas vidas, tudo ficou mais colorido, mais vivo. Porque te amo, Clara, e vou repetir isso quantas vezes for necessário até você acreditar. Um barulho de algo quebrando no andar de baixo, seguido da voz de Sofia gritando, "Ops!", os fez rir. Acho melhor descermos antes que sua filha destrua a cozinha. Clara sorriu. Nossa filha... Gabriel corrigiu suavemente e o coração de Clara derreteu completamente. Desceram as escadas de mãos dadas e o cheiro de café fresco e panquecas os recebeu como um abraço. Sofia estava na cozinha, coberta de farinha, tentando ajudar Rose a limpar uma tigela quebrada. A cena era tão doméstica, tão perfeita em sua imperfeição, que Clara sentiu todas suas dúvidas anteriores parecerem tolas. Porque ali... Naquela cozinha ensolarada, com farinha no ar e risadas ecoando, ela não era a garçonete sem diploma. A menina assustada com o luxo era apenas Clara, a mulher que Gabriel amava. A fada madrinha sem varinha de Sofia. E talvez, só talvez, isso fosse mais que suficiente. Vem fazer panqueca com a gente, Sofia chamou, estendendo as mãozinhas sujas de farinha. Clara olhou para Gabriel, que a sentiu encorajador, e então mergulhou naquela bagunça deliciosa. Porque às vezes a vida não precisa fazer sentido para ser perfeita. Às vezes, tudo o que precisamos é coragem para aceitar o amor quando ele nos encontra.
O celular de Clara vibrou insistentemente na mesa do café onde trabalhava. Suas mãos tremeram ao ver a notificação de uma mensagem de sua melhor amiga. Liga a TV no canal de fofocas, agora. Com o coração aos saltos, Clara pediu para sua colega cobrir seu intervalo e correu até a pequena sala dos funcionários. Quando ligou a televisão, seu mundo pareceu desabar. Bilionário Gabriel Costa, visto com nova acompanhante. As imagens se sucediam na tela. Fotos dela e Gabriel no restaurante onde haviam jantado na noite anterior, os dois passeando com Sofia no parque no fim de semana, momentos que deveriam ser privados agora expostos para todo o país ver. Fontes próximas afirmam que a jovem misteriosa trabalha como garçonete. A apresentadora dizia com um sorriso malicioso. O que será que ela viu no bilionário viúvo? Clara sentiu seu estômago revirar. As lágrimas ameaçavam cair, mas ela as segurou. Não podia desabar ali, no trabalho. Seu celular continuava vibrando com mensagens, agora não apenas de amigos, mas de números desconhecidos. Aproveitadora, caçadora de fortuna. Ele merece coisa melhor. Os comentários nas redes sociais eram ainda mais cruéis. Pessoas que não a conheciam, que nunca haviam trocado uma palavra com ela, faziam julgamentos sobre seu caráter, suas intenções, sua vida. O telefone tocou. Era Gabriel. Amor, você já viu? Ele perguntou assim que ela atendeu, sua voz tensa de preocupação. Vi, ela respondeu, tentando controlar o tremor na voz. Gabriel, eu não sei se posso lidar com isso. Estou indo te buscar, ele declarou firmemente. Agora. Mas meu trabalho... Clara, ele a interrompeu gentilmente. Você não precisa mais desse emprego. Na verdade, preciso que você venha para casa agora. Temos que enfrentar isso juntos. Casa. A palavra ecoou em seu coração como um sino. Nas últimas semanas, a mansão havia realmente se tornado seu lar. Suas roupas ocupavam um espaço no closet de Gabriel. Seus livros se misturavam aos dele na biblioteca. E Sofia já havia declarado que o quarto ao lado do seu seria o cantinho especial da Clara. Está bem? Ela concordou finalmente. Me busca. Em 15 minutos... Quando saiu do café pela última vez, Clara sentiu os olhares dos clientes a seguindo. Alguns cochichavam, outros tiravam fotos discretamente com seus celulares. De repeitada garçonete, a fofoca nacional em questão de horas, o Aston Martin preto de Gabriel já a esperava na esquina. Ele saiu do carro assim que a viu, ignorando completamente os flashes que começavam a pipocar ao redor. Sem hesitar, a envolveu em seus braços ali mesmo, no meio da rua. Não dê ouvidos a eles. Ele sussurrou em seu ouvido. Não deixe que maculem o que temos. No caminho para casa, Clara permaneceu em silêncio, observando a cidade passar pela janela. Gabriel mantinha uma mão firmemente entrelaçada à dela, como se temesse que ela pudesse desaparecer a qualquer momento. Sofia está segura? Ela perguntou subitamente, percebendo que a exposição também afetaria a menina. Sim, Gabriel respondeu, apertando sua mão. A escola já foi instruída a não permitir nenhuma imprensa, e Rose está com ela em casa. Quando chegaram à mansão, foram recebidos por uma Sofia extremamente agitada. Clara, aparecemos na TV, mas por que eles estão falando coisas feias? Você é a pessoa mais legal do mundo inteiro. O amor puro e incondicional da criança fez as lágrimas finalmente transbordarem dos olhos de Clara. Ela se ajoelhou, abraçando Sofia apertado. Às vezes, as pessoas falam coisas sem saber a verdade, querida, ela explicou suavemente. Então vamos contar para elas, Sofia exclamou com a simplicidade característica das crianças. Vamos dizer que você é nossa fada madrinha que virou mamãe. Gabriel, que observava a cena, tomou uma decisão naquele momento. Sofia está certa, ele declarou. Chega de deixar que controlem nossa narrativa. Pegou o telefone e fez uma ligação rápida.
Em menos de uma hora, uma equipe de assessores de imprensa estava reunida na biblioteca da mansão. Senhor Costa, um deles começou. Podemos emitir uma nota negando qualquer relacionamento, dizer que é apenas uma amiga da família. Não, Gabriel o interrompeu firmemente. Não vamos mentir. Clara não é uma amiga da família. Ela é a família. Clara. Sentiu seu coração inchar de amor e gratidão. Gabriel se levantou, caminhando até a janela da biblioteca com uma expressão determinada. Quero uma coletiva de imprensa. Hoje, vou contar nossa história nos nossos termos. As horas seguintes foram um turbilhão de preparativos. Clara tentou protestar, dizendo que não precisavam se expor ainda mais, mas Gabriel foi inflexível. Não vou deixar que transformem nosso amor em um escândalo barato, ele declarou, segurando suas mãos entre as dele. Você me devolveu a vida, Clara. Devolveu o sorriso da minha filha. Não tenho vergonha disso. Tenho orgulho. Às 5 da tarde, o jardim da mansão estava repleto de jornalistas. Gabriel, impecável em seu terno azul marinho, segurava a mão de Clara com firmeza, enquanto caminhavam até o pequeno palco improvisado. Clara estava tremendo, mas havia uma nova força dentro dela. Usava um vestido simples, mas elegante, escolhido por Sofia, que declarou que era igualzinho ao da Bela quando ela dança com a fera. Gabriel pegou o microfone e olhou diretamente para as câmeras. Sua voz, quando falou, estava carregada de emoção. Há 3 anos, perdi minha esposa em um acidente trágico. Achei que nunca mais seria capaz de amar novamente. Então, em um dia comum no aeroporto, vi algo extraordinário. Uma jovem que parou tudo o que estava fazendo para ajudar uma criança perdida. Minha filha. Fez uma pausa, seus olhos encontrando os de Clara com tanto amor que ela sentiu seu coração derreter. Essa jovem não sabia quem eu era. Não sabia da minha posição, do meu dinheiro. Ela simplesmente viu uma criança precisando de ajuda e ficou ao seu lado por mais de 1 hora, perdendo seu próprio voo no processo. Esse é o caráter de Clara. Puro, genuíno, incapaz de ignorar alguém precisando de ajuda. As câmeras clicavam incessantemente, mas Clara só conseguia olhar para ele, hipnotizada por suas palavras. Nos apaixonamos, sim, não pelo que temos ou pelo que somos na sociedade, mas pelo que encontramos um no outro. Compreensão, carinho, a chance de recomeçar. Clara trouxe luz de volta para nossa casa, alegria para minha filha e amor para meu coração. Gabriel se virou completamente para ela agora, ignorando as câmeras, os jornalistas, o mundo inteiro. Eu perdi a mãe da minha filha, e isso sempre será uma cicatriz em nossos corações. Mas agora encontrei alguém que ama Sofia como se fosse sua, que me ama como homem, não como empresário ou bilionário. E não vou permitir que transformem isso em algo sujo ou interesseiro. As lágrimas corriam livremente pelo rosto de Clara agora, mas ela não se importava. Gabriel soltou o microfone e pegou suas mãos entre as dele. Clara me salvou, ele continuou, sua voz embargada. Não com seu dinheiro, porque ela não tinha nenhum. Não com sua influência, porque ela era uma simples garçonete. Ela me salvou com seu coração, com sua bondade, com sua capacidade infinita de amar. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Então, como uma onda, começaram os flashes, as perguntas, os pedidos de mais detalhes. Mas Gabriel simplesmente a puxou para um beijo, ali mesmo, na frente de todos. Quando se separaram, Clara viu Sofia correndo em sua direção, escapando dos braços de Rose. A menina pulou em seu colo, e Gabriel as envolveu em um abraço familiar, que foi registrado por dezenas de câmeras. Mais tarde, quando as fotos circularam pela internet, não eram mais acompanhadas de comentários maldosos. A imagem daquela família se abraçando, o amor evidente em cada gesto, tocou até os corações mais céticos. Porque no fim, como Gabriel havia dito,
Não era uma história sobre dinheiro ou status. Era uma história sobre amor. O tipo de amor que transforma, que cura, que constrói pontes entre mundos diferentes. E Clara finalmente entendeu que não precisava se encaixar no mundo de Gabriel. Juntos, eles estavam construindo seu próprio mundo. O outono pintava o jardim da mansão com tons dourados e avermelhados, criando um cenário de conto de fadas. Clara estava sentada em um banco próximo à fonte, corrigindo as primeiras provas de seus alunos. Depois da declaração pública de Gabriel, as portas que antes pareciam fechadas começaram a se abrir. Agora, 3 meses depois, ela finalmente realizava seu sonho de ser professora na prestigiada Escola São Patrick. Sofia brincava a alguns metros adiante, conversando animadamente com suas bonecas, enquanto as folhas secas dançavam ao seu redor. Clara não pôde conter um sorriso ao observá-la. Nos últimos meses, o laço entre elas havia se fortalecido de uma maneira que ultrapassava qualquer expectativa. Senhorita Clara, uma das bonecas falou na voz fingida de Sofia. Você sabia que as fadas madrinhas podem virar mamães de verdade? O coração de Clara deu um salto. Não era a primeira vez que Sofia fazia esse tipo de insinuação, mas algo em sua voz parecia diferente hoje. É mesmo? Ela respondeu suavemente, colocando as provas de lado. E como isso acontece? Sofia abandonou as bonecas e correu até ela, seus olhos brilhando com uma mistura de esperança e determinação. É fácil. Primeiro, a fada madrinha encontra uma família que precisa de amor. Depois ela faz todo mundo sorrir de novo. E então, a menina fez uma pausa dramática, subindo no banco ao lado de Clara. E então, Clara incentivou seu coração batendo mais rápido. E então ela vira mamãe. Sofia concluiu com um sorriso radiante. Igual você. O mundo pareceu parar por um instante. Clara sentiu seus olhos se encherem de lágrimas enquanto o peso daquela palavra, mamãe, reverberava em seu coração. Sofia, querida, ela começou, sua voz tremendo de emoção. Você não quer ser minha mamãe? A menina perguntou. E havia tanta vulnerabilidade em sua voz que Clara sentiu seu coração partir-se e reconstruir-se no mesmo instante. Mais que tudo no mundo, Clara respondeu com sinceridade, puxando Sofia para seu colo. Mas você já teve uma mamãe muito especial, e eu nunca quero tomar o lugar dela. Sofia franziu a testa, pensativa. Papai me disse que a mamãe Helena está no céu, olhando por nós. Ele disse que ela ficaria feliz em saber que encontramos você. Clara abraçou a menina mais apertado, deixando que as lágrimas escorressem livremente agora. Seu pai é um homem muito sábio. Então, Sofia se afastou um pouco, olhando diretamente nos olhos de Clara. Posso te chamar de mamãe? Por favor? Meu coração está pedindo muito. Foi a frase mais linda que Clara já tinha ouvido. Seu coração está pedindo? Ela perguntou suavemente. Sim. Sofia assentiu enfaticamente. Ele fica quentinho quando você está perto, sabia? Igual ficava com a mamãe Helena. E a professora disse que quando o coração fica quentinho assim, é porque está cheio de amor. Clara não conseguiu responder. Imediatamente, a pureza daquela declaração, a honestidade crua do amor de uma criança, a deixou sem palavras. Sofia, ela finalmente conseguiu dizer. Seria a maior honra da minha vida ser sua mamãe. Mas só se você tiver realmente certeza. E só se seu pai concordar. Eu concordo. A voz de Gabriel as sobressaltou. Ele estava parado a alguns metros, observando a cena com olhos marejados. Clara não fazia ideia de quanto tempo ele estava ali ouvindo a conversa. Pai! Sofia pulou do colo de Clara e correu até ele. Você ouviu? A Clara disse que quer ser minha mamãe. Gabriel pegou a filha no colo, aproximando-se do banco onde Clara permanecia sentada, paralisada pela emoção
do momento. Ouvi sim, princesa, ele respondeu, sentando-se ao lado de Clara com Sofia em seu colo. E acho que nunca ouvi notícia melhor. Clara olhou para ele, seu coração transbordando de amor. Tem certeza? Não quero desrespeitar a memória de Helena. Helena sempre será parte de nossas vidas, Gabriel respondeu suavemente, pegando sua mão. Ela nos deu Sofia, nos deu anos de amor e felicidade. Mas agora você é nosso presente e nosso futuro. Sofia observava a interação dos dois com um sorriso sagaz. Sabia que ia dar certo, a senhora Bigodes me disse. Os três riram, e o som de suas risadas misturadas pareceu abençoar aquele momento. Então, Sofia disse depois de um momento, sua voz assumindo um tom solene que só as crianças conseguem alcançar. Posso te chamar de mamãe agora? Clara sentiu seu coração expandir até parecer que não caberia mais em seu peito. Pode sim, meu amor, pode sim. Mamãe! Sofia gritou, jogando-se em seus braços com tanta força que quase as derrubou do banco. Gabriel as envolveu em um abraço, e por um momento perfeito, o mundo se resumiu àquele banco de jardim e àquelas três pessoas que haviam encontrado seu caminho uma para a outra. Mais tarde, naquela noite, depois que Sofia finalmente adormeceu, não sem antes fazer questão de contar para cada uma de suas bonecas que agora tinha uma nova mamãe, Clara e Gabriel estavam na varanda, observando as estrelas. No que está pensando? Ele perguntou, notando seu olhar distante. Em como a vida é imprevisível, ela respondeu, aninhando-se mais em seus braços. Há 6 meses, eu era uma garçonete sonhando em ser professora. Agora sou professora e acabei de me tornar mãe da criança mais incrível do mundo. Gabriel beijou sua testa carinhosamente. E minha futura esposa, não se esqueça. Clara ergueu os olhos para ele, surpresa. O quê? Ele sorriu, aquele sorriso que ainda fazia seu coração falhar uma batida. Bom, agora que Sofia oficialmente te proclamou mamãe, acho que está na hora de oficializarmos outras coisas também, não? Gabriel, ela sussurrou, sentindo as lágrimas voltarem aos seus olhos. Não estou pedindo agora, ele esclareceu rapidamente. Quero fazer isso direito, com anel, joelho no chão, todo o romance que você merece. Só quero que saiba que é para lá que estamos caminhando, para uma vida juntos, os três. Clara se ergueu na ponta dos pés e o beijou, colocando naquele beijo todo o amor que transbordava de seu coração. Eu não sei o que fiz para merecer tanta felicidade. Ela murmurou contra seus lábios. Você existe, ele respondeu simplesmente. Você existe e tem esse coração enorme que salvou nossa família. Do quarto de Sofia, ouviram uma vozinha sonolenta chamar. Mamãe? Pode vir aqui um pouquinho? O sorriso que iluminou o rosto de Lenidinzi, Clara, ao ouvir aquela palavra, fez Gabriel se apaixonar ainda mais por ela, se é que isso era possível. Vai, ele disse suavemente. Nossa filha está chamando. Nossa filha. As palavras ecoaram no coração de Clara enquanto ela subia as escadas. No quarto cor-de-rosa, Sofia estava sentada na cama, abraçada com seu unicórnio de pelúcia favorito. O que foi, meu amor? Clara perguntou, sentando-se na beirada da cama. Só queria ter certeza que não foi um sonho. Sofia respondeu, seus olhinhos pesados de sono. Que você é mesmo minha mamãe agora. Clara sentiu seu coração derreter completamente. Não foi sonho não, querida. Eu sou sua mamãe agora para sempre. Promete? Prometo, com todo o meu coração. Sofia sorriu, satisfeita, e se aconchegou. Nos travesseiros. Te amo, mamãe. Também te amo, minha pequena, Clara respondeu, ajeitando as cobertas ao redor dela. Quando voltou para a varanda, encontrou Gabriel exatamente onde o havia deixado, mas agora ele segurava algo em suas mãos, uma pequena caixa de veludo azul. Eu sei que disse que ia esperar para fazer isso direito, ele começou, seu sorriso meio tímido, meio determinado.
Mas ouvir você e Sofia lá em cima, percebi que não quero esperar nem mais um dia para começar nossa vida oficialmente juntos. Clara sentiu seu coração parar quando ele se ajoelhou diante dela. Ali mesmo, na varanda sob o céu estrelado. O futuro estava apenas começando. O aeroporto estava diferente naquela manhã de inverno. Clara percebeu isso assim que atravessaram as portas automáticas. Não era apenas o movimento típico de um dia comum, havia algo mais no ar. Balões brancos e dourados flutuavam elegantemente pelo saguão, e um tapete de pétalas de rosas formava um caminho delicado pelo chão. Gabriel? Ela questionou confusa. O que está acontecendo? Ele sorriu misteriosamente, entrelaçando seus dedos aos dela. Lembra que prometi fazer direito? O coração de Clara deu um salto. Sofia, que segurava sua outra mão, mal conseguia conter sua empolgação, praticamente pulando enquanto caminhavam. Papai passou a semana inteira planejando, a menina deixou escapar, recebendo um olhar de falsa reprovação do pai. Sofia era surpresa. Ops! Ela cobriu a boca com as mãozinhas, mas seus olhos dançavam de alegria. Seguiram o caminho de pétalas através do saguão, atraindo olhares curiosos e sorrisos dos passageiros. Clara reconheceu alguns rostos, funcionários do aeroporto que estavam lá naquele primeiro dia, quando tudo começou. Quando chegaram ao portão de embarque específico, o mesmo onde havia encontrado Sofia perdida há 1 ano, Clara sentiu suas pernas fraquejarem. Um pequeno grupo de pessoas aguardava. Rose, alguns funcionários queridos da mansão, seus colegas professores da escola e até mesmo alguns de seus antigos clientes do café. Gabriel, ela sussurrou, as lágrimas já embaçando sua visão. Ele se virou para ela, seus olhos transbordando de amor. Foi aqui que nossa história começou. Foi aqui que você salvou minha filha e, sem saber, salvou a mim também. Sofia soltou suas mãos e correu para ficar ao lado de Rose, que secava discretamente os olhos com um lenço. Naquele dia, Gabriel, continuou sua voz carregada de emoção. Eu estava correndo, desesperado, imaginando o pior. E então vi algo que mudou minha vida para sempre. Uma jovem desconhecida, abraçando minha filha, protegendo-a como se fosse sua. Clara sentia seu coração bater tão forte que tinha certeza que todos podiam ouvir. Você não pediu nada em troca. Não quis recompensa. Perdeu seu voo, suas economias, mas ainda assim sorriu e disse que tinha valido a pena. Ele deu um passo em sua direção, pegando suas mãos entre as dele. E valeu mesmo a pena, Clara. Porque naquele momento, sem que nenhum de nós soubesse, o destino estava tecendo algo extraordinário. Estava nos dando uma segunda chance no amor. Um murmúrio emocionado percorreu a pequena multidão quando Gabriel se ajoelhou, ainda segurando suas mãos. Você transformou nossa casa em lar novamente. Trouxe música para nossos dias, cor para nossas vidas. Sofia encontrou em você não apenas uma mãe, mas uma amiga, uma confidente, uma contadora de histórias de unicórnios. A menina riu e fundo, e o som de sua risada cristalina parecia abençoar aquele momento. E eu... Gabriel fez uma pausa, sua voz embargada. Eu encontrei meu caminho de volta à felicidade. Encontrei alguém que me ama, não pelo que tenho, mas pelo que sou. Alguém que me faz querer ser melhor a cada dia. Com uma das mãos, ele tirou do bolso uma pequena caixa de veludo, diferente daquela da varanda, meses atrás. Esta era antiga, com detalhes delicados em prata. Esta era a caixa que meu pai usou para pedir minha mãe em casamento. Ele explicou suavemente. E antes dele, meu avô a usou com minha avó. É uma tradição de família, passada por gerações. E agora, quando ele abriu a caixa, Clara ofegou. O anel era uma peça vintage deslumbrante, um solitário delicado cercado por pequenos diamantes que formavam um desenho de estrelas. Clara,
Gabriel pronunciou seu nome como uma prece. Você me daria a honra de se tornar oficialmente parte da nossa família? De ser minha esposa, parceira, melhor amiga? De continuar sendo a melhor mãe que Sofia poderia sonhar? As lágrimas corriam livremente pelo rosto dela agora, mas seu sorriso iluminava todo o ambiente. Sim, ela conseguiu dizer. Sim, 1000 vezes sim. O saguão explodiu em aplausos quando Gabriel deslizou o anel em seu dedo, um ajuste perfeito, como se tivesse sido feito para ela. Quando ele se levantou e a beijou, Clara sentiu todo o seu amor, toda a sua gratidão, toda a sua felicidade transbordar. Sofia não esperou nem um segundo após o beijo terminar para se jogar entre eles, abraçando suas pernas. Agora sim, agora somos uma família de verdade. Sempre fomos, meu amor, Clara respondeu, se abaixando para abraçá-la. Desde o primeiro dia. Gabriel se juntou ao abraço e, por um momento perfeito, o mundo pareceu parar para contemplar aquele amor que havia nascido da maneira mais inesperada. Foi então que Clara notou algo diferente. Um painel eletrônico próximo. Piscava com uma mensagem especial. Voos cancelados por amor destino, felicidade eterna. Ela riu através das lágrimas, reconhecendo o toque romântico de Gabriel em cada detalhe. A pequena celebração que se seguiu ali mesmo no aeroporto foi íntima e perfeita. Rose havia preparado um pequeno café da manhã com todos os doces favoritos de Sofia, e alguém começou a tocar violino suavemente ao fundo. Sabia que ia dar certo, Sofia declarou enquanto saboreava um cupcake. A senhora Bigodes me disse. Todos riram, e Clara aproveitou o momento para observar as pessoas ao seu redor, sua nova família, seus amigos, todos aqueles que haviam feito parte de sua jornada até ali. No que está pensando? Gabriel perguntou suavemente, envolvendo sua cintura por trás. Em como a vida é incrível, ela respondeu, recostando-se nele. Em como às vezes precisamos perder um voo para encontrar nosso verdadeiro destino. Ele beijou sua têmpora carinhosamente. Sabe o que é mais incrível? Este é apenas o começo. Clara girou em seus braços, observando o anel que agora brilhava em sua mão. Não apenas uma joia, mas um símbolo de pertencimento, de tradição, de família. Eu te amo, ela sussurrou, erguendo-se para beijá-lo suavemente. Amo nossa família, nossa história, nosso futuro. E eu te amo, ele respondeu contra seus lábios. Por ter parado naquele dia, por ter ficado, por ter nos escolhido. Sofia se juntou a eles novamente e Clara a pegou no colo, sentindo seu coração transbordar de felicidade. Mamãe, a menina disse pensativa, agora que você vai casar com o papai, podemos ter um cachorrinho? Gabriel riu, abraçando suas duas mulheres. Acho que a senhora Bigodes não vai gostar muito dessa ideia. Mas ela é uma gata muito evoluída, Sofia argumentou. Ela até previu que a Clara ia virar minha mamãe. Clara trocou um olhar cúmplice com Gabriel. Sabiam que eventualmente cederiam ao pedido da filha. Porque era isso que famílias faziam. Cresciam juntas, sonhavam juntas, construíam memórias juntas. O som dos aviões decolando ao fundo parecia música agora, uma sinfonia de possibilidades. Clara olhou mais uma vez para o portão de embarque, onde tudo havia começado, e sorriu. Algumas pessoas passam a vida inteira procurando o amor em lugares grandiosos, em gestos extraordinários. Mas às vezes, o amor mais verdadeiro começa nos lugares mais simples, como um aeroporto movimentado, onde uma jovem decide parar para ajudar uma criança perdida. E às vezes, quando perdemos algo que parecia importante, como um voo, um emprego, uma direção, é apenas o universo abrindo espaço para algo muito maior. Um destino que supera qualquer sonho que poderíamos ter imaginado. Para Clara, Gabriel e Sofia, aquele não era um final. Era apenas o primeiro capítulo de uma história, ainda mais bonita que estava por vir. Uma história de amor, família e segundas chances.
Uma história que começou com um gesto de bondade e terminaria com uma eternidade de felicidade. Porque o verdadeiro amor não precisa de passagens ou destinos marcados. Ele simplesmente acontece no momento certo, no lugar certo, com as pessoas certas. E às vezes tudo o que precisamos fazer é parar e deixar que ele nos encontre.